Queridos, nós estávamos aqui analisando, observando todo esse dispositivo de Santa Ceia, essas mesas, com esses elementos, né, que fazem parte dessa cerimônia. Eu estava me lembrando aqui do que certa vez o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele disse que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, fazei isso em memória de mim. E pensando nisso, eu fiquei ali meditando acerca da capacidade impressionante do Senhor Jesus de amar as pessoas e de perdoar as pessoas. Porque imaginem bem, o texto fala que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na exata noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e repartiu com todos aqueles que ali estavam. E certamente ele tinha a noção e tinha a consciência de que ali no meio daqueles discípulos estava alguém que se levantaria para lhe trair. E é interessante que naquela mesma noite, Jesus estabelece um legado que marcaria ali um símbolo de comunhão, um legado que se projetaria para a vida da igreja, e esse legado relembraria a igreja acerca da importância da comunhão. Jesus, naquele dia, naquela noite, ele estava fazendo uma coisa que no Antigo Testamento a gente pôde também ler o Senhor fazendo com alguém. Lá no Antigo Testamento, quando o anjo do Senhor, e dentro da teologia nós sabemos que todas as vezes que o anjo do Senhor aparecia, se apresentava ali no Antigo Testamento, o anjo com um A maiúsculo, esse anjo, ele era na verdade aquele que depois viria para a terra na pessoa do Senhor Jesus. Em uma certa ocasião, aquele anjo do Senhor foi fazer uma promessa para Abraão, e aquela promessa era uma promessa que Deus estava liberando sobre a vida daquele homem, prometendo fazê-lo pai de uma multidão de nações, abençoar os seus descendentes. E naquele instante, quando ele vai fazer aquela aliança, quando ele vai estabelecer aquele pacto com Abraão, todo o procedimento ali era um procedimento muito corriqueiro para aquele tempo. Porque naquele tempo, normalmente quando dois homens iam fazer uma aliança, um pacto, aqueles homens colocavam alguns animais, eles partiam em bandas, alguns animais, e eles colocavam as bandas repartidas no chão, bandas de novilho, de cordeiro, bandas de pombinhos, de rolinhas. Eles colocavam as bandas daqueles animais ali no chão, e eles ficavam passando por entre aquelas bandas de animais, e à medida que eles iam passando, eles iam confirmando aquele pacto, eles iam falando acerca daquela aliança, fazendo promessas com relação àquele pacto. E é interessante que quando o anjo do Senhor faz aquela aliança com Abraão, ele manda Abraão preparar as bandas dos animais ali no chão, e o que deveria acontecer então era Abraão passar pelas bandas dos animais, e o anjo do Senhor também, e eles iriam se cruzando, passando entre as bandas, e confessando e afirmando aquele pacto. Mas mesmo as bandas estando ali repartidas, aquelas bandas estando ali ao chão, o anjo do Senhor, ele aguarda um bom tempo antes de iniciar aquele ritual. O dia vai se passando e a noite vem, e vem sobre Abraão um pesado sono. E quando aquele sono dá sobre Abraão, já sem conseguir suportar, ele sucumbe ao sono, e quando ele dorme,
o anjo do Senhor como algo flamejante, como um fogo, começa a passar por entre as bandas daqueles animais. Abraão estava dormindo e o anjo do Senhor estava passando pelas bandas daqueles animais que estavam ali, e aquilo tipificava o seguinte: era como se Deus estivesse dizendo: olha, Abraão, naturalmente esse pacto, para que ele fosse válido, você deveria estar passando também por entre as bandas, mas eu fiz questão que você adormecesse, eu fiz questão de passar sozinho por entre as bandas desses animais, porque nessa aliança que eu faço contigo, Abraão, nesse pacto que eu faço contigo, ainda que você seja incapaz de manter fidelidade, eu jamais serei infiel nessa aliança. Então o Senhor sozinho passa por entre aquelas bandas, porque ele sabia que se Abraão, ainda que Abraão passasse, em algum momento Abraão acabaria sendo infiel àquele pacto. O Senhor passa sozinho. E Jesus também, naquela noite em que foi traído, ele estabelece ali um legado de comunhão para a sua igreja, exatamente na noite em que um representante da igreja, um discípulo seu, iria traí-lo. E com aquilo ele estava declarando que mesmo que o homem, nos seus atos de infidelidade, nos seus deslizes, nas suas fraquezas, mesmo que o homem fosse infiel nessa comunhão, ele assim mesmo permaneceria aberto para essa comunhão. Mesmo que o homem fracassasse, como naquele momento Judas fracassou, o Senhor permaneceria aberto para ter comunhão com o homem. E até os dias de hoje, isso é uma realidade. O Senhor está sempre disposto e sempre aberto para viver em comunhão conosco. Mas é importante que a gente tenha em mente uma coisa, que assim como o Senhor valorizou tanto e tem valorizado tanto a sua comunhão com o homem, Ele espera que nós também aprendamos a valorizarmos a nossa comunhão com Ele. Queridos, e a gente sabe, eu quero aqui trazer uma pequena orientação para alguém que de repente tem por costume, quando chega num momento como esse, momento de participar dessa festa que celebra a comunhão do Senhor com o seu povo. Existem pessoas que quando chegam aqui, essas pessoas fazem uma introspecção, uma análise da sua vida e chegam à seguinte conclusão: hoje eu não vou participar da ceia, porque eu cometi coisas durante esses dias que me tornam indigno de participar. E eu sei que se eu participar indignamente, eu participarei atraindo para a minha vida maldição. Eu participarei trazendo ao invés de bênção, maldição sobre mim. Tem pessoas que tomam essa postura: eu não vou participar porque eu não estou em condições de participar. Queridos, nós na verdade não podemos utilizar essa linha de raciocínio, porque quando nós utilizamos essa linha de raciocínio, eu não vou participar da ceia hoje porque eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo à vontade, alguma coisa está me condenando e eu não posso participar porque se não participarei indignamente. Quando eu tomo essa postura e vivo por essa linha de raciocínio, na verdade eu não estou aprendendo a valorizar a comunhão como ela deve ser valorizada, a comunhão com Deus. A minha atitude não é deixar de participar da ceia, a minha atitude é procurar viver no modo de vida em que eu não seja impedido de chegar diante de um momento como esse, do momento onde eu estarei celebrando, estarei evidenciando que eu tenho comunhão com Deus.
e de repente eu me acho indigno. Então, queridos, a atitude não é deixar de participar, mas é reparar aquilo que porventura precisa ser reparado, para que a gente possa participar da ceia com dignidade. Porque se é pecado eu participar da ceia do Senhor indignamente, é pecado também eu deixar de participar por preferir a permanência desse erro em mim, do que tratá-lo e repará-lo, ainda que eu tenha que me humilhar ou liberar perdão. Louvado seja Deus. Então, queridos, não permita que isso mais aconteça, se porventura isso tenha acontecido na sua vida. Não permita que isso seja algo que faça parte do seu caminhar cristão. Eu, na verdade, estava aqui, havia preparado um texto para nós estarmos refletindo nessa noite. E quando eu cheguei aqui, aconteceu algo bem interessante. Eu comecei a ver os slides que estavam sendo apresentados, a figura do pão, a mesa, o trigo, e eu comecei a observar esses dispositivos aqui, essa mesa com os pães que simbolizam a carne do Senhor, que foi rasgada, que foi dilacerada naquela cruz, por conta da ação daqueles escravos. Olhando para cá também, vendo esses cálices com suco de uva, o vinho que representa o sangue do Senhor derramado naquela ocasião. Diante de todo essa atmosfera simbólica, e apesar de ser simbólica, tem um poder na dimensão espiritual tremendo. E eu olhando para tudo isso, eu fui remetido para as páginas do Antigo Testamento, e eu estava me lembrando do momento em que o povo de Israel peregrinava pelo deserto, e o Senhor mandou que Moisés confeccionasse, construísse um tabernáculo. Deus deu a planta do tabernáculo para ele, e Deus capacitou alguns homens para trabalharem como artesãos, como artífices, para que aquele tabernáculo fosse construído. E depois que aquele tabernáculo foi construído, iniciaram ali as atividades de adoração, e acontecia uma coisa muito interessante ali, naquele contexto. Todas as manhãs, os sacerdotes que estavam designados nos seus turnos, eles tinham que ir ao templo, porque tinha alguns afazeres ali, algumas coisas que eles precisavam cuidar. E quando eles chegavam ali no templo, no tabernáculo, antes de chegar lá no destino deles, que era o lugar santo, eles precisavam passar por determinados trechos ali. O sacerdote, quando entrava no tabernáculo, na parte que era descoberta, no átrio, logo de cara ele se deparava com o altar do holocausto. E o altar do holocausto, ele era o símbolo da consagração. Aquele altar é um altar cujo fogo não podia se apagar. O fogo permanecia continuamente aceso ali naquele altar. O sacerdote chegava, e a primeira coisa que ele se deparava, antes dele ir ao encontro, dele ir ao lugar santo, ele se deparava com uma necessidade de consagração. E o fato de sempre haver fogo naquele altar revela uma necessidade que no ato consagratório do homem para com Deus, há sempre algo a ser queimado, há sempre uma impureza a ser eliminada. E o sacerdote passava ali pelo altar do holocausto, era o altar onde tanto os sacerdotes quanto o próprio povo levava as suas ofertas, as ofertas lá pela expiação do pecado, pela expiação da culpa, as ofertas pacíficas, as próprias ofertas de holocausto. Era naquele altar que essas ofertas eram depositadas para serem consumidas em forma de adoração ou de gratidão a Deus, de consagração pessoal. O altar, aquele altar do holocausto,
estava diante da porta da tenda da congregação. O sacerdote passava por ele, mas ao continuar a sua trajetória em direção ao lugar santo, ele passava também pela pia de bronze ou a pia de cobre, e aquela pia era para que o sacerdote fizesse uma higienização, limpasse, lavasse as suas mãos, lavasse os seus pés. Aquilo tipificava uma necessidade de que era necessário o homem, e é necessário até os dias de hoje, o homem lavar as suas mãos antes de ir ao encontro do Senhor, lavar as mãos como um símbolo da remoção de impurezas que se agregam às nossas mãos através das nossas práticas. Então ele precisava lavar as suas mãos, ele precisava lavar os seus pés por conta das impurezas que se agregavam a ele no caminho, durante o caminho dele. E todas as vezes que também nós vamos à presença de Deus, ao encontro de Deus, e esse momento aqui é um momento da igreja, que tipifica muito bem essa reunião do povo para evidenciar a sua comunhão com Deus. Os sacerdotes lavavam as suas mãos, ou seja, removiam as impurezas de mãos que porventura tenham sido instrumentos para fazerem coisas que talvez tenham desagradado o coração de Deus. Lavavam os seus pés como um símbolo de remoção de impurezas que poderiam ter vindo sobre ele pelos caminhos em que ele de repente decidiu percorrer. O sacerdote, após fazer aquilo, entrava no lugar santo, e quando ele entrava no lugar santo, ele se deparava com alguns objetos ali. De um lado ele se deparava com uma mesa que era fabricada de madeira, de acácia, e era toda coberta de ouro. Sobre aquela mesa haviam 12 pães, dispostos em 2 fileiras de 6 pães. Aqueles 12 pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. E todos os sábados, os sacerdotes se reuniam em volta daquela mesa para comer daqueles pães. Era algo como que simbolizando a manutenção de um relacionamento entre Deus e aquela nação formada por aquelas tribos. Os sacerdotes se reuniam em volta da mesa todos os sábados para comer daqueles pães. Louvado seja Deus. E depois que eles comiam aqueles pães, eles colocavam pães novos e frescos. Aqueles pães ficavam ali até o sábado seguinte, onde mais uma vez eles se reuniriam para comer os pães. O sacerdote então, quando ele saía ali da mesa dos pães, ao passar pelo lugar santo, quando ele vistoriava a mesa dos pães, ele continuava a sua trajetória, e ele chegava diante de algo muito precioso também, o altar do incenso. E se o altar do holocausto simbolizava consagração, o altar do incenso simbolizava adoração. E algumas coisas o sacerdote precisava fazer ali todas as manhãs. Uma delas era substituir o pavio que estava ali, que estava fumegando. Um pavio ficava mergulhado num óleo, o óleo do incenso, e ao ser queimado aquele pavio, ele liberava um cheiro, um aroma, que era um aroma agradável às narinas de Deus. Ele precisava substituir o pavio, talvez porque o pavio estivesse curto ou descaracterizado. E isso também nos remete à seguinte linha de pensamento:
quando nós também vamos à presença de Deus, expressar a nossa adoração, na maioria das vezes nós precisamos, para que a nossa adoração ela flua, como a adoração de um verdadeiro adorador, na maioria das vezes nós precisamos fazer isso, depois de trocarmos o nosso pavio. Mas o que significa trocar o nosso pavio? Aquele pavio que é alimentado por murmurações, por questionamentos, por insatisfação, quando Deus na verdade não está realizando as coisas na velocidade que nós gostaríamos que Ele realizasse, quando Deus não está conduzindo as coisas pelo caminho que nós gostaríamos que Ele conduzisse, é possível que no nosso coração comece a liberar questionamentos, insatisfação, e essas coisas, elas são na verdade a contramão, elas são inimigas de uma verdadeira adoração. Então nós precisamos trocar o nosso pavio, quando nós vamos orar, quando nós vamos adorar, nós precisamos nos libertar de qualquer prática de murmuração e de questionamento, e nós precisamos usar o pavio da gratidão, do reconhecimento, da honra. Louvado seja Deus. Queridos, como é maravilhoso nós irmos à presença de Deus para adoração, com o nosso coração profundamente grato. A palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, se não me falha a mente, no capítulo 12, no verso 11, há um versículo, há uma palavra que é muito interessante, que diz o seguinte: foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Normalmente nós costumamos falar esse versículo como se fosse uma afirmativa. Foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Mas se você for ler lá direitinho, você vai ver que há um ponto de interrogação no final. Então é mais ou menos assim: foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ou seja, as coisas que Deus tem realizado, tem nos maravilhado, os benefícios de Deus para com a nossa vida, tem nos maravilhado, tem nos deixado deslumbrados, e isso tem produzido em nós gratidão. Os grandes e os pequenos feitos de Deus na nossa vida tem gerado, tem nos impulsionado a uma prática de gratidão. É o Senhor quem tem feito, e a gente sabe, mas isso tem sido maravilhoso aos nossos olhos, porque se isso não for maravilhoso aos nossos olhos, a gratidão, ela vai ser cerceada, ela vai ser suprimida, ela vai ser negada. Nós precisamos pedir para que Deus, para que o Espírito de Deus nos ajude a percebermos os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. E o Senhor tem feito milagres a todo tempo, desde o nosso levantar até o nosso deitar, no nosso entrar e no nosso sair. A todo tempo a mão benevolente de Deus está produzindo sobre nós milagres e milagres, milagres que se expressam através de livramentos, milagres que se expressam através de provisão. A todo tempo, queridos, Ele está realizando milagres. Ó Senhor, nos ensina a percebermos os Teus milagres, para que ao percebermos os Teus milagres, o nosso coração se encha de gratidão, e a gente possa chegar diante do altar da adoração com o pavio, Senhor, o pavio ideal. Labaxada cantarabaçai. Glória a Deus. Glória a Deus. O sacerdote substituía o pavio, e ele também recompletava o nível de óleo, do óleo do incenso que ali estava. E é interessante, queridos, que o óleo do incenso foi uma receita dada pelo próprio Deus, foi uma orientação de Deus.
Louvado seja Deus. E aquele óleo tinha 3 ingredientes assim que tem, sabe, algo muito forte para a nossa vida. Aquele óleo ele era composto pelo estoraque, pelo gálbano e pela onixa. Eram os 3 ingredientes do óleo do incenso: estoraque, gálbano e onixa. O estoraque era um tipo de árvore, um tipo de arbusto, que à noite, quando a noite vem, quando a noite chega, aquele arbusto começa a chorar, ele começa a orvalhar, ele começa a liberar gotas de um óleo, de um bálsamo, algo de um aroma tão especial. Isso também nos remete ao seguinte princípio, queridos: assim como o estoraque libera o seu mais precioso cheiro quando chega a noite, nós também, na maioria das vezes, exalamos o melhor da nossa adoração, uma adoração de quem realmente reconhece que é essencialmente dependente de Deus. Nós liberamos o melhor da nossa adoração quando nós estamos vivendo nos momentos escuros da nossa vida, quando a noite vem, quando nós não conseguimos enxergar um ponto de apoio, quando tudo ao nosso redor é treva. É nesse momento que a gente, como Jonas no ventre do peixe, diz: Senhor, socorre-me. É esse tipo de adoração, de oração que vem lá do mais profundo do nosso ser, que sobe como um cheiro diferente às narinas de Deus. O outro ingrediente daquele óleo era o gálbano, e o gálbano também tinha uma particularidade: era uma planta. O gálbano é uma planta que, quando é moída, libera um óleo com um aroma maravilhoso. Isso nos remete ao seguinte: na maioria das vezes nós apresentamos a Deus aquela adoração verdadeira, sem máscara, sem hipocrisia, sem qualquer lugar para falsidade, quando nós estamos sendo moídos. É no meio dos dentes, das engrenagens da vida, das pressões da vida, que muitas vezes nós liberamos e nós revelamos para Deus todo o nosso interior. O gálbano era moído e liberava um óleo que cheirava bem. Lá em Israel, queridos, no tempo antigo, quando eles colhiam as azeitonas, as olivas, eles iam trabalhar aquelas olivas, eles iam transformar aquelas olivas, aquelas azeitonas em óleo. Esse era o motivo principal. E era interessante que, mesmo com moendas artesanais, haviam vários processos ali, pelos quais aquelas azeitonas, aquelas olivas precisavam passar. Eram pelo menos 5 processos de moagem. A primeira vez que a azeitona passava ali pela moenda, liberava um óleo um pouco mais grosso, mais bruto, porque os dentes das engrenagens daquela moenda não eram tão ajustados. Então saía um óleo, e saía o óleo mais puro. E aquele óleo, quando ao sair do primeiro processo, aquele óleo era levado para ser utilizado na adoração, lá no templo, para encher as lâmpadas, para iluminação, para encher, ou melhor, era utilizado na adoração, para todo ato de adoração, aquele primeiro óleo era utilizado. Depois a azeitona voltava e passava uma vez mais pelas moendas, pelos dentes da moenda, e quando passava pela segunda vez, o óleo que dali saía era utilizado na alimentação.
Mas isso não bastava, aquela azeitona, aquela oliva, tinha que passar outra vez por aquele processo tão difícil. E pela terceira vez, o óleo que dali saía, esse sim, era levado para o templo para ser utilizado na iluminação, para ser colocado nas lâmpadas. O primeiro era para as práticas de adoração, o terceiro para a iluminação. E não parava por aí. A oliva tinha que voltar para a moenda. E quando ela voltava pela quarta vez, já com os dentes das engrenagens bem mais ajustados, já quase esmagando completamente aquela oliva, a quarta passagem, o óleo que dali saía era utilizado como um instrumento terapêutico para ser aplicado em feridas, para ajudar nos processos de cura. E não parava por aí, havia uma quinta vez que aquele mesmo caroço, aquela mesma oliva tinha que voltar, tinha que passar pela moenda. E pela quinta vez o óleo que dali saía era utilizado como ingrediente para perfume. Então vejam bem, queridos, a moenda, em um primeiro momento, gera adoração, fala sobre adoração. Em um segundo momento, a moenda, louvado seja Deus, fala sobre alimentação. Às vezes nós estamos sendo moídos, às vezes nós estamos sendo prensados, e é muito provável que o caldo que desce desse processo sirva para alimentar vidas. Porque é verdade, queridos, às vezes alguns passam pela moenda para outros beberem o caldo. É através de momentos difíceis que nós passamos, e ao prevalecermos sobre esses momentos, que outras pessoas, elas vão poder também ter a esperança de que passarão pelas suas dificuldades e prevalecerão. E nas moedas da vida, nós também podemos servir como iluminação, como perfume, como bálsamo terapêutico. Tudo isso, queridos, o sacerdote diante do altar do incenso recompletava o nível daquele óleo. E depois ele saía dali e ia para o terceiro utensílio, para o castiçal. E o castiçal era o objeto utilizado para iluminação. O castiçal tem alguns detalhes muito interessantes também. Primeiro que o castiçal ele era confeccionado de ouro puro e batido. O castiçal não foi fabricado a partir de um punhado de ouro derretido, lançado numa forma, não. O castiçal foi fabricado a partir de pedaços de ouro que foram aglutinados através de pancadas. E as pancadas foram amassando as rebarbas e foram dando forma ao castiçal, ouro puro e batido. Imaginem uma peça que foi confeccionada para servir de iluminação, foi forjada através das batidas, através das pancadas. E como você pensa que é forjado um homem, uma mulher de Deus, que é utilizada como um farol de Deus nessa terra? São as batidas da vida, sim, são os dissabores, são as dificuldades, são essas coisas que nos fazem de fé em fé, de esperança em esperança, de vitória em vitória, nos fazem cada vez mais abraçarmos, nos unirmos e desejarmos esse maravilhoso Deus. O castiçal foi feito de ouro puro e batido. O castiçal tinha sete canas, 7 tubos, vamos dizer assim,
3 para um lado, 3 para o outro e um tubo central. O sacerdote chegava nesse tubo central e derramava ali o azeite, e por gravidade, aquele azeite ia preenchendo os braços daquele candelabro, daquele castiçal. O azeite vinha pelo centro, e ele ia se espalhando para as laterais. O azeite descia pelo centro, e ia se espalhando pelas laterais. Esse azeite, ele ia alimentar um pavio. No final daquele tubo, tinha um pavio e ali tinha uma lâmpada. E aquele pavio, através daquele azeite, ficava ali fumegando, aceso, iluminando. Mas tinha um porém. Todas as manhãs, quando o sacerdote chegava ali no lugar santo, vistoriava a mesa dos pães, passava pelo altar do incenso, fazia o que tinha de fazer e ia para o candelabro, o castiçal de ouro. Todas as manhãs ele precisava cumprir uma rotina. Ele precisava limpar a borra que estava sobre as lâmpadas daquele castiçal, uma borra produzida pelo fogo, pelo pavio sendo queimado durante toda a noite. Aquilo em contato com o óleo gerava uma borra, e aquela borra se agregava na lâmpada, e o sacerdote precisava limpar a lâmpada para que aquela lâmpada continuasse fazendo o seu papel de iluminar bem. Sabe, queridos, o nosso contato também com o fogo de Deus produz uma borra. Todas as vezes que nós nos expomos à presença de Deus, que nós entramos em contato com essa maravilhosa presença, esse contato desse fogo maravilhoso de Deus, com a nossa estrutura, com a nossa natureza pecaminosa, esse contato gera uma borra. E é fundamental que a gente sempre esteja se apresentando ao sacerdote, ao sumo Senhor e sacerdote das nossas almas. É muito importante que nós estejamos nos apresentando a Ele e pedindo para que Ele limpe as nossas lâmpadas, pedindo ao doce Espírito de Deus para que Ele mantenha as nossas lâmpadas limpas, porque de outra forma nós não poderemos iluminar como deveremos iluminar. E é possível, queridos, que aqui nesta noite, no nosso meio, existam pessoas que chegaram aqui com as suas lâmpadas sujas, com as suas lâmpadas com borra, pessoas que talvez já iluminaram muito bem, pessoas que um dia já tiveram o poder de dispersar as trevas maravilhoso, de prevalecer contra as obras da escuridão, mas que hoje, por essas pessoas estarem como lâmpadas cheias de borra, essas pessoas já não estão mais luzindo, já não estão mais iluminando como iluminavam antes. E deixa eu te dizer uma coisa: como a tua alma precisa que haja luz em ti, como a tua família precisa que a luz que há em ti seja uma luz que dissipe com poder as trevas, como a sociedade precisa que haja luz em ti, como os teus amigos de trabalho precisam que haja luz em ti. E a minha proposta aqui nesta noite, queridos, a minha proposta aqui é nós, nesse instante, nós elevarmos ao nosso Deus uma oração. Se você quiser permanecer sentado, com a mão no seu coração, faça isso. Mas eu queria propor aqui nesta noite, sabe, nós nos desarmarmos de qualquer coisa,
abrirmos assim todo o nosso coração, todos os compartimentos do nosso coração diante de Deus, e dizermos: Deus, Espírito de Deus, contempla aí quantos compartimentos do meu ser estão escurecidos, e por conta disso a luz que há em mim não está sendo a luz que deveria ser. Contempla aí, abra todos os compartimentos do teu ser. Glória a Deus. Vai abrindo aí, meu irmão. Se desarme diante do Senhor. Abra todos os compartimentos do teu ser. Aqueles que você de repente estava mantendo fechados e dizendo: Espírito Santo, por favor, não visite. Abra agora. A tua alma necessita que essa luz volte a brilhar e brilhe como nunca brilhou, como nunca antes brilhou. Peça ao Senhor que venha remover qualquer borra, qualquer coisa que de repente esteja obstruindo o fluir dessa luz. Você não pode conviver, você não pode aceitar a possibilidade de viver podendo ser luz e, no entanto, não sendo luz. Davi, quando ele pecou com aquela mulher, ele passou aproximadamente 1 ano querendo conviver como que se aquilo ali não estivesse lhe trazendo nenhum prejuízo. Foi aproximadamente 1 ano convivendo com aquela situação, queridos, que fazia com que ele se sentisse alguém assim, sabe, a quilômetros e quilômetros de distância de Deus. Talvez você esteja assim. Talvez você tenha dito por esses dias: parece que Deus está a quilômetros e quilômetros de distância de mim. Se esse é o sentimento no seu coração, adivinha quem foi que se distanciou? Aquele Deus da promessa e da aliança, Ele passou sozinho, queridos, por entre as bandas do animal, e Ele continua disposto a manter comunhão contigo. E se há algo que no coração dele, nesta noite, fala mais alto, é o desejo de ver todos nós como uma única massa, todos nós como um único pavio, todos nós mergulhados num único óleo, todos nós exalando um único cheiro, um cheiro que fará com que ele, ao inspirar, ao respirar, sinta satisfação, ao respirar, gere no coração dele do deleite. E quando o coração do Senhor se enche de prazer e de deleite, coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram e que ainda não subiram ao coração, essas coisas começam a se realizar. Abra aí, queridos, por mais uns 2 minutinhos, por favor, abra aí, desarme-se diante de Deus. Se você não entendeu nada do que foi aqui ministrado, entenda que pelo menos você está sendo chamado e convidado agora para abrir todos os compartimentos do teu ser, para que esse sacerdote maravilhoso venha remover tudo aquilo que esteja impedindo, queridos, a tua comunhão com o Senhor.
Davi passou praticamente 1 ano resistindo, mas houve um momento em que ele começa a sentir como que se o Espírito de Deus estivesse saindo dele, e ele: Senhor, para, não afasta de mim o teu Espírito, sonda-me, ó Deus, sonda-me, sonda-me, perscruta os meus pensamentos, olha para dentro de mim, eu abro aqui todos os compartimentos, e se há alguma coisa que não te agrada, se há algum caminho errado, Senhor, remova, 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 guia-me pelo caminho da luz, pelo caminho certo. Jebarachúria cantarabassai. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É tempo, queridos, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, queridos, aleluias, do novo de Deus. É tempo do novo de Deus, é tempo do novo de Deus, é tempo do novo de Deus, é tempo do novo de Deus. O novo de Deus está a caminho, o novo de Deus está a caminho. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É tempo de famílias serem impactadas, é tempo, é tempo, é tempo. É tempo de famílias serem impactadas pela grandiosidade do brilho da luz de Deus em tua vida. Shabandarassúria cantarabanabas. Abra aí o seu coração, abra aí o seu coração. Eu não sei o que Deus está fazendo e que Deus continuará fazendo, mas uma coisa eu sei, aleluia, é que borras aqui estão, borras, sujeiras estão sendo removidas, aleluias. E eu ouso dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa, creia nisso, creia nisso. Você que entrou aqui se sentindo alguém completamente indigno, alguém incapaz, alguém que de repente não faz parte dos planos de Deus, se esse é o sentimento que prevalecia, se esse era o sentimento que prevalecia no teu coração, eu profetizo que você sairá daqui, aleluias, levando consigo os teus molhos e dizendo: na verdade eu sou menina dos olhos de Deus, eu sou vaso escolhido, eu sou vaso de honra. Em nome de Jesus, rejeite qualquer proposta, qualquer princípio que te declarava como vaso de desonra. Levante-se na presença de Deus, abra o teu coração para Deus e seja um campeão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.